Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início, então, ao quinto dia já dessa semana e tem sido uma bênção. Quem não vem está perdendo, né? Mensagens tão maravilhosas, tão poderosas, cheias de conhecimento, que a gente possa sempre estar compartilhando com outras pessoas o que a gente aprende aqui. Eu gostaria que alguém pudesse orar hoje. Tem alguém que tem vontade de orar hoje para a gente iniciar? Posso orar, Cláudia? Pode, Rosana. Obrigada. Vamos orar. Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus criador, um Deus grandioso, um Deus protetor. Senhor, como é bom, Senhor Deus, a cada dia nós conhecermos mais e mais do Senhor, ó Pai querido. Obrigado. Obrigada, Senhor, por ter deixado tua palavra, Senhor Deus, onde nós encontramos verdades tão grandiosas, verdades que nos curam, verdades que nos levam à salvação. Pai querido, venha, Senhor Deus, nesse momento abençoar todos aqui que estão aqui, Senhor. Venha, Senhor Deus, realizar os sonhos, os desejos de cada um. Que eles possam, Senhor Deus, a cada dia, cada um de nós aqui, sentirmos mais e mais a tua proteção, Senhor. Pai, nesse momento também, Senhor, pedimos a Ti. Abençoe, Senhor Deus, esse nosso mensageiro, Senhor. Essa pessoa que está, esse irmão, Senhor Deus, esse pastor, que está, Senhor Deus, a cada dia dividindo esse pão conosco, ó Pai. Muito obrigado. Cada dia nós estamos aprendendo mais, Senhor. Venha abençoar ele, a família dele, Senhor. E que hoje, Senhor Deus, a mensagem, sabemos que vai ser poderosa, Senhor. Que nós possamos não só ouvir, Senhor, que nós não só, ó Pai querido, ouçamos, mas possamos também, ó Pai, dividir essa mensagem com outros e principalmente, Senhor Deus, ao aprendermos, nós possamos também praticar. Muito obrigado, Pai querido, nós lhe agradecemos. Em nome do teu filho amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigada, Rosana. Vou colocar o louvor. Pensando Uma nova geração para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a Vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, e vamos honrar.
somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Pastor Wesley, que Deus te use mais uma vez para transmitir para nós uma mensagem inspiradora e inspirada pelo Santo Espírito. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Rosana, também pela oração. Um bom dia a todos. Que bom poder revê-los aqui, ainda que nessa plataforma virtual, né? A gente não está presencialmente, mas isso também nos dá vantagens, né? Ou seja, essas fronteiras, né, que poderiam haver se fosse um encontro físico, já não existem, ou muitas delas não existem por ser virtuais. Então, eu acho que o próprio formato aqui digital também se aplica à nossa semana Novas Fronteiras de alguma forma, né? Sejam também todos bem-vindos. Estamos já no nosso penúltimo encontro. Eu confesso que já estou ficando assim, com nostálgico, né, em relação a isso, já com saudade, mas quero poder acompanhar ainda mais o upgrade a partir dessa experiência aqui e ser realmente uma pessoa frequente, nos vídeos, até mesmo aqui na sala, enfim, uma satisfação, uma alegria. Amigos, nós temos hoje um tema um pouco mais pessoal, né, em relação a essa semana, Senhor Novas Fronteiras. Só recapitulando aqui, primeiro dia nós lembramos de Jabes, um quase anônimo nas Escrituras, mas que a partir da sua oração ele se destacou e ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. É, o apelo daquele dia, na segunda-feira, foi gente anônima, fazendo muitas coisas e em pouco tempo, né? E a partir daí a gente viu alguns exemplos, histórias inspiradoras de pessoas comuns, mas que puderam fazer ou construir, né? Lindos testemunhos a partir de novos horizontes, novas fronteiras, um sonho no coração. Veja, no nosso segundo encontro na terça-feira, o Senhor Novas Fronteiras foi uma nova abordagem, né? Deixar de repente antigos costumes para viver uma forma, uma essência que é mais completa, que é mais exigente, inclusive. Coisas novas, em se tratando do escriba versado no reino dos céus, não tem que ver com humanismo, não tem que ver com um cristianismo fácil ou barato, né? Deixando ali preceitos, deixando ali bons costumes, mas tem que ver exatamente com o contrário disso, trazendo para o coração coisas que antes estavam na forma, e a partir daí a vida cristã ainda mais completa, o desafio mais intenso, e a gente ainda mais capacitado para sair para fora e para ser bênção, nesse contexto da missão que nós temos. Terceiro encontro, quarta-feira, a gente aprendeu sobre o terceiro Elias. E ontem, o tema de ontem, a proposta foi a gente dar uma olhada nesse movimento que nós participamos, somos parte, e o quanto que esse movimento é importante, né, no tempo final. E o convite foi para que a gente se levante um pouco mais, para que a gente se encaixe um pouco mais e se veja
como uma ferramenta importante nas mãos de Deus, preparando o caminho do Senhor no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Inclusive, ainda pensando no tema de ontem, eu acho que um bom texto para fazer relação com o tema de ontem é o que está em Apocalipse, na verdade, um dos textos mais importantes para a igreja e para o movimento adventista, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, fonte das águas. Então, aliás, o texto começa dizendo, né? Eu ouvi uma voz do anjo que dizia, né, em alta voz, né? A palavra grega ali é megafone, né? Forte voz, alta voz. Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, veja, esse terceiro Elias, esse movimento, ele tem voz forte no momento certo e fala um conteúdo específico, né? Com um objetivo claro, que é de alertar pessoas acerca de uma realidade que, que é vinda, né? Que, que se trata do juízo de Deus, da volta de Jesus. Veja, o terceiro Elias tem sim um papel fundamental no tempo final da história desse mundo, e nós cremos que já vivemos nesse bloco do tempo do fim. Então, veja, o tema de ontem foi para a gente se ver mesmo, né? Nesse movimento, na importância, na alegria de fazer parte desse movimento adventista que é tão extraordinário. Veja, o tema de hoje está baseado também, de alguma forma, em Elias. Ontem, o tema não esteve baseado no profeta Elias, digamos assim, mas sim num símbolo, né, numa característica que é apresentada em alguns Elias nas Escrituras, embora eles todos não tenham esse nome, com exceção do primeiro Elias, mas João Batista seria esse segundo Elias, e a proposta é de que o povo de Deus no tempo do fim, né, especialmente esse povo do advento, poderia ser então esse terceiro Elias, esse Elias número 3. Mas o tema de hoje, a ideia é fazer um comentário aqui num aspecto da vida do primeiro Elias, o tesbita, né? E a partir desse aspecto, a gente também trazer algumas lições para a nossa vida. Veja, gastei um tempo aqui na introdução com vocês, então a leitura e algumas considerações aqui quero ser mais breve. Veja, aqui em primeiro Reis, capítulo 19, é certo que a maioria de nós tem a Bíblia agora nas mãos, né? Pelas circunstâncias boas que nós temos aqui, né? A maioria estão em casa e, enfim, uma Bíblia é fácil nas circunstâncias nós estamos aqui. Então veja, primeiro Reis, capítulo 19, a gente tem agora uma espécie de depressão de Elias. Não é só uma depressão emocional, mas é uma depressão ministerial. Talvez é importante frisar isso, tá? Elias, ele, embora esteja sim deprimido em aspectos emocionais, ele está frágil, ele não está bem, ele está estranho aqui, mas eu acho que o maior, a- a- o que mais afeta aqui nesse processo todo está relacionado com uma depressão ministerial, ou seja, um dia ele tinha um chamado em mãos e esse chamado agora parece não estar mais fazendo sentido por conta de algumas coisas. E amigos, veja, é necessário essa mensagem de hoje. Havia outras possibilidades, né, de comentários aqui ou de outras histórias, outros textos, para que a gente pudesse fazer esse quebra-cabeça, Senhor, novas fronteiras. Aliás, essa conversa, esse quebra-cabeça, esse cenário, Senhor, novas fronteiras, que tem algumas peças, né, e a gente foi colocando essas peças ao longo da semana, a gente poderia, de repente, construir um desenho até um pouquinho mais completo, porque veja, em se tratando de uma semana de oração,
normalmente a gente teria também pelo menos 2 dias no final de semana, correto? Aqui no Upgrade, a ideia é os dias da semana, os dias úteis da semana, né? No caso de segunda a sexta, então são 5 peças, 5 dias, né? E cada um com um tema que vai se entrelaçando um ao outro. Então, assim, ao pensar nesse assunto para vocês aqui, teve pelo menos uma pecinha que ficou de fora aqui dessa construção, mas essa de Primeiro Reis, eu confesso para vocês que pensei de repente em tirá-la em algum momento para substituir. Mas, amigo, depois eu fui percebendo assim o quanto que essa conversa de hoje é necessária para alguém que tem feito essa oração, Senhor, novas fronteiras, tem colocado a vida nas mãos do Senhor, tem sonhado com novos horizontes e tem percebido que Deus tem chamado para desafios, né? Quer seja desafios para entrar, né, para a fé cristã, caso alguém aqui ainda esteja no vale da decisão, ou de repente, se você já é um crente, quem sabe o seu desafio ou o seu chamado é um chamado missionário, né, para abraçar mais, para se desenvolver mais, para usar mais os seus dons, talentos, estratégias, para viver novos horizontes, né, no que diz respeito a esse seu chamado. E quanto a isso, todos nós que um dia recebemos o chamado de Deus, passamos por essa tentação aqui de Reis capítulo 19, essa depressão emocional, mas também principalmente essa depressão ministerial, ou seja, do chamado, do serviço que a gente tem nas mãos para fazer. É bem provável que em algum momento, e pode até que seja esse o que você esteja vivendo, você já pensou em desistir, ou você já achou que está fazendo a coisa errada, ou do jeito errado, ou não está vendo o resultado que você esperava. E aí é possível também que você se compare a outras histórias. Ai, Senhor, eu não estou vivendo essas lindas histórias que eu tenho ouvido falar. Então vamos rapidamente conhecer algumas lições aqui desse capítulo 19. O texto diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. E o verso 2 diz assim: Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a essas horas, eu não fizer eu a tua vida como fizeste a vida a cada um deles. E aí o verso 3 é um verso estranho aqui na construção de Elias, porque o verso 3 diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Veja, há uma recorrência relacionada a Elias muito forte aqui desde o capítulo 17. Há muitos movimentos de Elias. Eu queria que você percebesse esses movimentos, tá? Por exemplo, aqui no capítulo 17, é, aqui no capítulo 17, o texto diz assim, lá no comecinho do 17, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. E aí ele fala, né, do que iria acontecer, ou melhor, do que não iria acontecer, né, que é a chuva. Ok? Então, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Aí o verso 3 é o primeiro que desencadeia uma série de termos iguais, né? Até o capítulo 19, 20. O texto no verso 2 diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, ok? Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Aí o verso 3 vai dizer o que Deus disse: Retira-te daqui e tal, e vai para outro lugar. Veja, o verso 7 vai dizer que o ribeiro, aquele o Querite, na qual ele foi enviado por Deus, secou. Veja, o ribeiro que ele passou 6 meses ali bebendo, secou,
acabou a água, acabou a comida, o corvo não vinha mais. E aí o verso 8 Deus ele age com uma providência. O verso 8 diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. Então você percebe, o movimento de ir para Acabe foi conduzido pela palavra do Senhor. O movimento de sair de Acabe para ir para o Querite foi conduzido, porque Deus, né, falou com ele, ele fez isso. Quando o Querite secou, ele agora vai para um outro país, Sidom, que ficava na fronteira, e ele fica numa cidadezinha bem na fronteira mesmo, chamado Sarepta. E ali, essa cidade da fronteira também estava experimentando toda a seca de Israel. Então eles estavam ali também sofrendo com essa realidade. E isso até tem um porquê, porque na verdade Sidom era exatamente a terra natal de Jezabel. Então era do objetivo de Deus que Sidom também fosse afetado. E veja, essa ida para Sidom, ela foi conforme a palavra do Senhor. Foi Deus que mandou ele para lá, ok? Então, aqui lá em Sidom acontece um grande milagre, uma das histórias mais lindas, tá? É, que foi a manutenção, não acabou o azeite, não acabou a farinha. Finalzinho do verso 16, quando o texto agora vai falar que da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, e aí o texto vai repetir, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias, ok? Muito bem. Verso 20, aliás, perdão, verso 22, tá? O Senhor atendeu a voz de Elias, ok? O Senhor atendeu a voz de Elias. Verso 18, capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor no terceiro. Veja, a gente podia. São vários exemplos aqui. Nosso tempo realmente não pode esperar toda essa análise. Mas o que eu quero que vocês percebam é que por todo esse caminho de Elias, ele foi sempre conduzido, entendeu? Ó, faça isso, Deus vinha, falava, faça aquilo, e ele reagia em relação aos pedidos de Deus. No capítulo 19, é a primeira vez que o movimento de Elias não é baseado na palavra do Senhor. Veja, há uma ameaça de Jezabel aqui. Ah, então você matou? Pera aí que. Então amanhã de manhã. Eu tô aqui fazendo um compromisso. Pode fazer os deuses o que for comigo se eu não cumprir, de que amanhã você é um homem morto. Veja, o verso 3 é a primeira vez que Elias teme isso aí. Veja, Elias já tinha vivido tanta experiência igual essa, mas tanta. Esse negócio de ser ameaçado, de, enfim, de ser procurado. Isso aí para Elias era quase que rotina. Mas aí o verso 3 agora diz: temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Veja, assim, é estranho, porque ele agora quer salvar a sua vida e ele agora faz dois grandes movimentos. Aliás, três grandes movimentos que eu quero comentar com vocês aqui. O primeiro movimento é o movimento de ir para Berseba. Então, assim, para aqueles que conhecem o mapa de Israel, para quem estava no norte, como ele estava, Berseba fica ele vai descendo, ele está indo para o sul. Inclusive, o texto diz exatamente de que Berseba fica em Judá, ou seja, o reino de Israel tinha sido dividido, né, ali na época de Roboão, Jeroboão. Jeroboão, que era, na época lá atrás, o rei que fez essa divisão, ficou com a parte norte, e o reino do sul, com dois estados, digamos assim, duas tribos, Benjamim e Judá. Ele então ficou separado disso, né, com a capital em Jerusalém. Veja, quando Elias começa a descer, ele para em Berseba, que pertencia já ao Reino do Sul, então ele está descendo. Segundo movimento, ele entrega o seu moço. O verso 3 diz isso. O que que era o moço? O moço era o ajudante dele. Então, assim, ele tinha um trabalho, que era um trabalho ministerial,
E por que que ele está deixando o moço? Porque ele está dizendo assim, olha, eu não tenho mais serviço para você. Eu estou desistindo, e se eu estou desistindo, como é que eu vou manter você? Estou te despedindo, tá aqui sua carteira de trabalho, já fico por aqui, e eu não tenho mais o que fazer com você. Terceiro movimento, ele vai agora, e aí o verso 3 diz assim, ó, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Veja, eu quero frisar isso, porque todos os movimentos de Elias foram movimentos dirigidos por Deus e por sua palavra, mas agora ele está agindo por conta própria. Ele vai ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor. Não sou melhor que meus pais, né? Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. É, terceiro movimento, ele vai ao deserto, né? A caminho de um dia. É, e aí, amigos, você está sentindo aqui a depressão de Elias? Você está sentindo, assim, a falta de vigor em relação ao propósito, ao seu ministério? Eu vou contar hoje apenas uma ilustração, uma história para vocês. Eu cheguei no colégio em 2010 e os anos foram se passando ali, né? A gente foi estudando teologia, foi uma bênção. Tive que trancar um ano, né? Por falta de recursos, né? Me dediquei no ano de 2011. Já fiz o primeiro ano de teologia e já tive que trancar. E aí, nesse segundo ano, eu só comportei, levantei recursos, paguei a dívida e fui em frente. Também com dificuldades, mas fomos indo, né? Sem precisar mais parar. Só que o que acontece é que no ano da minha formatura, era também o primeiro ano de formatura de dois outros colégios. A igreja até então tinha apenas dois formadores de teologia no Brasil, que era São Paulo e Bahia, com seus colégios, né, respectivos colégios nesses estados, no caso o NASP e na época IAN, né, que hoje já não tem mais esse nome, acho que é Uni-IAN. Veja, então, assim, esses formandos desses dois colégios deveriam abastecer o mercado pastoral, digamos assim, da igreja no Brasil e até mesmo, de repente, na América do Sul, por que não, né? Então, assim, a igreja, ela vivia uma espécie de escassez, assim, porque há muitos distritos que abrem, há pastores que aposentam, enfim, né? E há uma necessidade de novos pastores. E às vezes, de repente, você tinha ali matriculados, né? 100 alunos em cada uma dessas instituições, estou chutando aqui, em média, mas de repente também nem formavam esses 100, né? Alguns entram, não terminam, enfim. Então a igreja viu necessidade de ter mais seminários. E naquele ano, exatamente no ano da minha formatura, foi também a primeira formatura de dois novos colégios, que foi FAAMA e IAP, né? A FAAMA lá no norte, em Belém, e o IAP, que já era formador, né, universitário, mas não se tinha o curso de teologia ainda. Não estou seguro se os dois, tanto FAAMA quanto o IAP, foram no mesmo ano, ou de repente começou-se no ano anterior, assim, toda essa leva, ou naquele ano mesmo de 2014. O fato é de que naquele ano de 2014 houve uma cachoeira de novos pastores, né, no mercado adventista, digamos assim, e a igreja não sabia o que fazer com tanto pastor. E amigos, assim, olha, a formatura sempre foi um movimento, assim, um dia feliz por estar encerrando um ciclo de estudos, mas por ser muito comum os novos pastores já saírem dessa experiência do estudo já com o chamado em mãos, já com o convite da igreja em mãos, o que não aconteceu para a maioria de nós naquele ano.
A minha formatura tinha quase 110 ou 120 pessoas, mas cerca de 90 desses, 90 não sabiam para onde ir. A minha formatura, em alguns aspectos, quase foi um velório, né? Só não foi porque estava lá a família e estavam felizes, e a família também não tinha noção, assim, um pouco dessa angústia. Enfim, né? E assim eu dividi essa experiência também com muitos outros colegas que queriam chamado e não tinham. Bem, terminei a teologia, fiquei ali no colégio esperando um chamado. E amigos, um mês e meio depois, eu acho, ou 2 meses, eu recebi uma ligação do Mato Grosso do Sul, aqui, né, de onde eu trabalho agora. E a proposta era para que a gente fosse auxiliar num distrito conhecido aqui, que é o distrito do Pênfigo. Vocês já devem ter ouvido falar, porque o Hospital do Pênfigo é muito famoso, né? Inclusive foi alvo de recoltas no Brasil por muito tempo, tá? O Hospital do Pênfigo é uma referência grande aqui na história da igreja. E aí vim para aqui para Mato Grosso do Sul, é uma história também com alguns detalhes bem interessantes. Mas agora, o que que acontece? Veja, para terminar essa experiência para vocês, eu vivi talvez assim o momento mais angustiante do meu ministério, porque como havia mesmo, assim, mesmo um congestionamento, a igreja no Brasil não estava chamando os pastores, os formados em teologia, para a linha ministerial. Eles estavam chamando esses novos pastores para um vínculo empregatício, digamos assim, um vínculo empregatício, uma fase assim de testes. E essa fase de testes já existe, né, dentro de um programa de aspirantado que todo pastor passa por 4 anos. Mas antes desse plano de aspirantado, que dura 4 anos e que também para mim durou 4 anos, eu passei por outros 3 anos que foi esse tal plano especial, que foi uma espécie assim de esquina onde a gente foi adaptado até passar esse furacão, porque a igreja não tinha como absorver tanta gente. Então, assim, a igreja foi abrindo alguns espaços, tipo, para trabalhar de obreiro bíblico, trabalhar de auxiliar, mas assim, nesse vínculo um pouco mais reduzido, né? E assim, a promessa era de que fosse só uma parada rápida em relação até para a igreja se ajustar ali, pensar, ver onde, o que que dava para fazer. E normalmente isso duraria alguns meses, ou no máximo um ano. E, enfim, só que no meu caso durou 3 anos. 3 anos. A associação aqui tinha um carinho muito grande por mim, um respeito enorme, e sempre me chamavam, me davam bons feedbacks do trabalho, mas as circunstâncias não eram favoráveis para esse chamado, né? Eram vários fatores, né, que eu entendia bem, mas que ao mesmo tempo, e agora no terceiro ano do aspirantado não, desse plano especial, amigos, assim, me deu uma grande depressão ministerial. Não uma depressão emocional. Nunca tive, graças a Deus, essa experiência da depressão emocional, mas talvez eu falo com alguém aqui que vive também essa realidade, que também se aplica a Elias aqui. Mas assim, irmãos, eu conversei com a minha família e eu considerei seriamente a possibilidade de não seguir como pastor mais. Assim, eu vivia há 3 anos numa expectativa, e esses 3 anos já se somavam a 4 anos de teologia, a mais 2 anos de comportagem. Então, assim, 2 anos de comportagem, 4 anos de teologia, seis, e agora 9 anos de plano, 3 anos de plano especial, somava-se então, total 9 anos. Eu ainda teria que esperar mais entre 3 e 4 anos de aspirantado, e só então eu seria um pastor ordenado da igreja. Ou seja, desde que saí da minha casa, a jornada para a ordenação pastoral, para mim, durou 12 anos. 12 anos. Eu confesso para vocês assim que assim como Pedro,
eu pensei a voltar a pescar. Eu era um sapateiro antes de ser pastor lá em Franca, e eu pensei assim, eu vou voltar a fazer sapatos, eu vou fazer outra coisa, de repente. E foi ali, queridos, quando eu pensei em entregar o meu moço também, igual Elias tá voltando atrás, tá agindo por conta própria. Deus não tá orientando ele a fazer nada disso, mas ele comeu a pressão de Jezabel, ele tá com medo, né? Sentimentos que antes ele não tinha antes, mas ele tá pensando em entregar os pontos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Veja, nessa, nesse chamado que você está ouvindo essa semana, Senhor, novas fronteiras, você já pensou em voltar atrás, em desistir? Você já recebeu de Deus assim uma missão, um sonho? O tempo está passando e você não está fazendo aquilo que um dia você recebeu de Deus o chamado, porque está com medo ou porque não vê possibilidades? Amigos, veja, de repente a mensagem de hoje seja para você. E eu queria, na verdade, dizer assim: Senhor, novas fronteiras, alargues as minhas fronteiras, que eu possa sair desse, sabe, dessa falta de propósito interno, dessa depressão, dessa baixa interna, para eu poder viver coisas maiores e extraordinárias. Essa história de Elias, ela se segue, é impossível, né, comentar todos os aspectos aqui. Mas eu queria só pontuar alguns importantes aqui que tem que ver com o levante de Elias. Primeiro deles, Deus faz com Elias um tratamento físico. Elias estava precisando descansar um pouco, ele precisava descansar. E ele estava exausto, aquilo que ele estava fazendo era também resultado de uma exaustão física. E a palavra do Senhor diz que no verso 5 ele deitou, ele dormiu, aí veio um anjo, toca nele, né? Faz pão, pão quentinho, né? Água fresca. Ele acorda, come essa comida, dorme bastante de novo. Quando ele acorda, ele come de novo, bebe de novo. Então, assim, o seu corpo vai revigorando, restaurando. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pretende ser um missionário, alguém usado por Deus, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Veja, um grande missionário uma vez disse assim: Olha, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora eu já não posso mais levar a mensagem. Eu vou repetir. Um dia Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora eu já não posso mais levar a mensagem. É por isso, amigos, assim, que é importante a gente cuidar da gente, sabe? Cuidar da cabeça. A cabeça precisa estar boa. A gente precisa cuidar do corpo, fazer uma academia. Eu tenho feito natação, viu? Eu podia de repente colocar um vídeo no Stories. Eu sou muito vergonhoso assim, às vezes para postar alguma coisa. Eu confesso para vocês, viu? Eu preciso me modernizar. Eu comecei falando de novas fronteiras, mas eu preciso de um assessor assim. E uma coisa que tem me deixado muito feliz é a minha performance na natação. Eu tenho conseguido nadar aí bastante, né? Assim, a piscina lá onde eu faço, né? Ela tem 25 metros, né? No último teste eu consegui atravessar a piscina 60 vezes em 34 minutos. Atravessei a piscina 60 vezes em 34 minutos. Então, assim, meus índices têm melhorado, aumentado. Então, assim, gente, isso aqui é de Deus, né? Deus, ele deu comida, ele fez Elias dar uma descansada, dormir um pouco, se recompor, né? Então, eu incluiria também, além da alimentação, do descanso, os 8 remédios naturais, né, que a gente conhece, de exercício físico, né? E aí o verso 8 diz que com a força disso ele se levantou e ele parte para o seu último movimento, tá? Vamos terminar agora já com isso aqui.
O seu último movimento foi para Horebe. Onde que era Horebe? Horebe era onde Deus deu ali os 10 mandamentos, a lei, né? Ali naquela região ali. E aí é como se Elias quisesse ir lá exatamente para provocar Deus de alguma forma, dizendo assim: olha, aqui nesse lugar você fez algumas promessas e eu não estou vendo essas promessas sendo realizadas, né? É como se Elias quisesse voltar ali naquele lugar onde Deus se manifestou. E ali naquele lugar ele entrou numa caverna onde ele passou a noite. E agora, olha só, eis que veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor volta agora nesse ponto e diz: o que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso, eu estou tentando, estou fazendo o melhor de mim, mas não está dando certo. O teu povo, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas à espada. Fiquei sozinho e estão aí querendo me matar. Disse-lhe Deus: sai daí e sai e põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e aí uma experiência extraordinária. Veio um vento, o Senhor não estava no vento, né? Aí veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, o Senhor não estava no fogo. E depois, e aí, no finalzinho do verso 12 veio um ventinho calmo, né? Lembra da música? Calma, mansa, serena, tranquila é a voz. E aí, nessa experiência da voz tranquila do vento, né, da brisa, o Senhor estava ali, né, naquela calmaria. E aí, a voz do Senhor falou de novo com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí, ele de novo fala: eu estou me esforçando, eu estou sendo zeloso. Mas estão querendo me matar, estão querendo tirar minha vida. E aí, vamos terminar o texto. O texto diz assim no verso 15: disse o Senhor, vai e volta para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Ageu, filho de Ninzi, você vai ungir sobre Israel. E Eliseu, você vai escolher para ficar no seu lugar. E aí, quem escapar à espada de Rezael, Gel vai matar. Quem escapar à espada de Gel, Eliseu matará. E eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Gente, tem tanta coisa para falar disso aqui. Inclusive, gente, nossa, que extraordinário, assim, que se compara à nossa realidade, tá? Inclusive a experiência da nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, a chuva que desce aqui no capítulo anterior. Mas assim, para concluir, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe como que Deus cura Elias realmente? Vamos lá? Vamos lá. Descanso, aspectos físicos sendo restaurados, mas principalmente, queridos, dando de novo a Elias o chamado. Não tem o que fazer. Você está aí perdido no mundo e está cansado do chamado. De repente você se tornou frustrado pela experiência de liderança que em algum momento você teve, mas a cura disso é o chamado. Elias, já comeu, já bebeu, bora, Elias, tem trabalho para fazer, ainda tem algumas coisas aí que você tem que resolver para mim. Depois você vai escolher Eliseu para ficar no seu lugar. Aí, beleza, aí você entrega seu trabalho, mas ainda tem algumas coisas para você fazer. Amigos, eu já acompanhei pastores às vezes que deixaram o ministério por esgotamento, pastores que deixaram o ministério por esgotamento. Já acompanhei a saída de alguns pastores e já acompanhei pastores que saíram por esgotamento. É muito comum eles às vezes depois
quererem voltar e depois pensarem assim, puxa vida, será que eu deveria ter saído? Porque de repente, amigos, assim, sabe, por mais estressante e pesado que seja a carreira ministerial, e agora eu não falo de pastores, eu estou falando de você, do seu ministério, do que você tem nas mãos, não tem como fugir disso. E quando você perder isso, você vai descobrir que isso era o que te movia. E esse trabalho, por mais espiritual e pesado que ele seja, porque Satanás fica na nossa jugular, né? Ele é a salvação de Deus para nossa vida e a salvação para outros. Então eu queria convidar você mais um dia para fazer essa oração, Senhor, novas fronteiras. Levanta, o que que você está fazendo aí, Elias? Vamos para cima, para que esse medo, escuta a voz do Senhor, volte a ouvir a palavra do Senhor, se movimente, né? Com a voz do Senhor, sacode a poeira e vamos recalcular a rota e voltar para esse princípio que Deus propôs para nós. Se você se sente desanimado, é comum, tá tudo certo. Você é ser humano. Se você acha que as promessas de Deus não se cumprirão na sua vida como você imaginava, também é comum, nós somos falhos, mas Deus ainda quer te usar e há ainda uma experiência linda para se viver desse chamado de Deus, Senhor, novas fronteiras. Não é tarde demais e o que fazes aí, Elias? Vamos para cima, porque há muito o que fazer. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que bom poder te ver aqui mais uma vez. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Querido Deus, muito obrigado pelo encontro de hoje e que essa injeção de ânimo em, em momentos de baixa seja injetada na nossa veia hoje, Senhor. E que possamos ainda viver o ideal do Senhor na nossa vida. Nos dê um bom dia na tua presença. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, mais uma vez por essa mensagem. Convido aqui o pessoal que nos assiste pelo YouTube para que possam participar conosco aqui ao vivo na reunião do Zoom, né? É só entrar no nosso grupo do WhatsApp. E antes da gente encerrar esse primeiro momento, eu queria tirar a foto e depois a gente vai para a nossa turma da calçada, que é um momento de bate-papo, onde a gente pode fazer comentários, tirar dúvidas e trocar experiência. Então, vamos tirar a nossa foto para ajudar na divulgação. Quem quiser abrir a câmera, esse é o momento. Vou aproveitar aqui esse momento que a gente está falando de foto para falar que amanhã, como é o nosso último dia, já como diz o pastor, né? A gente já começa a sentir saudade desde já. Amanhã é o dia da foto oficial. Então, amanhã é o dia de você abrir sua câmera para que a foto fique cheia de rostinhos e não cheia de nomes, né? Então, eu estou avisando para você acordar mais cedinho amanhã, dar aquela penteada no cabelo, tirar o pijama e se preparar para ficar bem bonita aqui na foto com a gente. Então, vamos lá. Vou tirar a foto. Se prepare aí. Lá, um, dois, três e... Só mais uma. Muito bem. Então, para o pessoal que nos assiste no YouTube, até amanhã, que é o nosso último dia dessa temporada. Fiquem com Deus.